Olá, gente! Estou de volta com mais um vídeo inédito aqui no canal e eu pergunto a você, você já julgou um livro pela capa? Eu sei que esse é um ditado que ensina a gente que a gente não deve julgar as coisas pela aparência e sim pela sua essência. Mas, depois de tantos anos trabalhando com livros e divulgando livros aqui na internet, eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que livros não são objetos mágicos que descem do céu de maneira mágica, orgânica, espontânea, sem a necessidade de usar as estratégias mercadológicas que todo outro produto precisa usar numa sociedade capitalista para conquistar consumidores, que são, nesse caso, leitores. Eu aprendi que livros precisam ter uma embalagem interessante, atrativa, que desperte curiosidade e que comunique muito bem todas as informações que eles precisam passar. E ao longo desse tempo todo eu fui colecionando exemplos em que isso não funcionou e que, enfim, capas de livros que pra mim, na minha opinião, são completamente equivocadas. Quero trazer pra vocês alguns desses exemplos e quero saber se você já julgou um livro pela capa e qual é o livro que mais causou arrepios em você por ter uma capa completamente indigna do conteúdo daquela obra. Mas é só depois da vinheta. Vamos lá, eu vou começar com um exemplo que é exatamente isso que eu falei. É uma capa indigna da qualidade da obra, porque essa é provavelmente a obra mais legal desse que é um dos divulgadores científicos mais legais de todos os tempos. Não sei se você está conseguindo ler, e é exatamente esse o problema. É O Mundo Assombrado pelos Demônios, de Carl Sagan, é um dos livros mais interessantes que eu já li na minha vida, na área de divulgação científica. Ele tem um título muito chamativo, que desperta a nossa curiosidade na hora, porque ele nos dá imediatamente a noção de que ele vai tentar desmistificar todas as superstições, crendices, pensamentos mágicos que norteiam nossa sociedade e nos afastam do pensamento científico. É um livro muito bem escrito, é uma das leituras mais prazerosas que eu já tive na minha vida e ele não comunica, simplesmente não comunica direito, não nessa edição, que é de uma coleção que eu gosto muito, por sinal, que é a Companhia de Bolso, da Companhia das Letras. Eles fazem, eu trouxe uns outros exemplos aqui, eles fazem dentro dessa coleção essas capas que seguem sempre o mesmo projeto gráfico, são sempre capas feitas à mão, né, com ilustrações às vezes que remetem, né, obviamente remetem ao tema de cada um dos livros e tal, sempre muito bom, eu gosto bastante dessa coleção, mas nesse caso aqui simplesmente não funcionou, não tem contraste, as cores são lavadas. Eu achei, inclusive, por muito tempo que a minha edição fosse defeituosa, que ela tivesse vindo com erro de impressão. Mas eu já encontrei essa edição novinha em livrarias e tal, e eu verifiquei que não, que essa é a capa mesmo. É essa falta de contraste total entre título e fundo, né? Enfim, é uma pena porque eu tenho a impressão de que muitas pessoas perderam a oportunidade de ser impactadas pela obra, pela capa, uma vez vendo esse livro exposto numa livraria, né? Talvez a pessoa fosse ficar curiosa pelo título, como eu fiquei na primeira vez que eu vi esse título. E talvez ela fosse ler a informação da contracapa, talvez ela se interessasse em comprar o livro, mas muito provavelmente ela bateu o olho naquilo, não conseguiu ler nada e, enfim, não comprou nada. Do mesmo grupo Companhia das Letras, eu trago aqui um outro exemplo de capas que não é que não sejam eficientes, mas é que eu acho que elas não funcionam muito com o público brasileiro. Por quê? Porque essas são capas clássicas da editora Penguin, que se associou com a Companhia das Letras aqui no Brasil para publicar essas coleções que eles chamam de clássicos da Penguin-Companhia. É uma padronagem muito antiga, a Penguin originalmente eu acho que é uma editora britânica e, bom, eles não inventaram essa padronagem aqui no Brasil, eles estão reproduzindo algo que vem funcionando na história da editora ao longo das décadas. Mas toda vez que eu trago estes livros aqui para vocês, como por exemplo quando eu trouxe Helena do Machado de Assis ou O Triste Fim de Policarpo Quaresma do Lima Barreto, eu percebi muita gente reclamando da feiura dessa edição aqui nos comentários. Muita gente disse que parecia embalagem de medicamento genérico. É uma pena que parece que não funciona aqui no Brasil e talvez muitas pessoas
não se sintam impactadas por essas obras na livraria, a menos, né, que já conheçam os autores, já conheçam as obras e queiram comprar, não porque se sentiram seduzidos pela beleza do produto, mas porque, enfim, já conhecem os autores e as obras e sabem que é bom. Vou trazer aqui mais um exemplo. Essa também é um exemplo raro. Acho que é a única vez que isso aconteceu na história desse canal. Eu tô mostrando o livro de costas aqui e vocês já conseguem ver qual é o título dele. É A Casa Amarela, da Sarah M. Broom. Um livro que foi publicado há pouco por uma editora chamada Somos, que faz parte do grupo da Dark Side. E é um livro que tem uma capa muito bonita, de grande bom gosto. É um livro que teve boas resenhas, boas críticas a seu respeito, né? Eu cheguei a ler no jornal. Só que ele tem um defeito muito grave, é que ele só coloca o título na contracapa. Ele não traz nada na capa e ele não traz, e pra mim isso que é grave realmente, nada na lombada. Se você colocasse esse livro aqui na sua prateleira, você pensaria que o nome do livro é Somos, porque eles colocaram somente o nome da editora na lombada. Então você não sabe de que livro se trata. Eu acho isso muito, muito, muito grave, porque é um erro de comunicação muito sério. Qual é o problema de colocar o título aqui? Né? Isso é muito importante para a organização de uma biblioteca. Isso é importante para a vida de um leitor. Saber organizar os seus livros numa ordem que faça sentido. Então, apesar de ser uma boa obra, aparentemente, eu não li, e apesar de ter uma arte de capa de muito bom gosto, eu acho que isso é um erro grave que torna este mais um exemplo de capa equivocada que eu tenho aqui na minha estante. O próximo exemplo que eu trago aqui para vocês também diz respeito a um equívoco de lombada. Eu tô falando dos clássicos, das edições dessa coleção de clássicos da Nova Fronteira, eles chamam de clássicos de ouro. E, bom, o próprio nome da coleção já mostra que são obras antigas, né, muitas vezes ilustradas com belas pinturas a óleo, ou nesse caso aqui do Memórias de Adriano, uma fotografia de uma estátua de mármore e tal. Tudo isso é muito bonito, de muito bom gosto. Mas ela tem um defeito muito sério de contracapa, perdão, de lombada, porque, pelo menos comigo, eu sou uma pessoa míope. Mesmo usando óculos, mesmo usando lente de contato, eu não tenho exatamente a visão muito ajustadinha, porque, né, eu não estou, enfim. E veja só, vocês conseguem ler alguma coisa? Imagine isso aqui perdido no meio de um monte de outros livros, numa prateleira mais alta que a sua cabeça. Não dá pra ver que livro é. Isso me irrita mais do que deveria, né? Veja só como a fonte é apertadinha. Eu vou tentar dar um foco aqui, não sei se vocês conseguem ver. A fonte é super apertadinha, né? Aqui tem o nome da coleção, é praticamente legível, e aqui no meio negrito o nome do autor e aqui o nome do livro. Bom, isso numa estante misturada a vários outros livros de lombadas coloridas e chamativas, isso aqui fica muito invisível. Esses não são os únicos 2 livros que eu tenho dessa coleção, eu tenho vários e eu sempre sinto essa dificuldade. Então, embora não seja um erro muito grave, é uma coisa que eu acho que poderia ser facilmente corrigida. Agora eu vou trazer os problemas de capa. Isso é uma questão pessoal, né? Mas pra mim o erro dessas capas, o equívoco, é a questão do mau gosto mesmo. E eu sempre trago aqui os exemplos dessa coleção que foram muito, muito, muito presentes durante a minha adolescência, durante o meu período escolar. É essa coleção Bom Livro, da editora Ática. Eu me pergunto se ela ainda é usada da mesma forma como era, né, quando eu estava no ensino médio, mas todos os livros que eu li durante o ensino médio foram dessa coleção, e todos os livros têm ilustrações de capa muito horrorosas, de maneira geral feias mesmo, né? Essa daqui me incomodava muito, muito mesmo. Iracema já é um livro meio chato pra gente ler quando a gente tem 15 anos e não entende nada. Ainda mais com essa capa horrível, tem perdão ao ilustrador, mas essa Índia tá toda desproporcional, ela tá chapada, isso tá muito feio mesmo, mas o que mais me irrita mesmo é esse Dom Casmurro, um dos livros da minha vida. Eu acho que essa ilustração de capa rouba todo o mistério da obra, reduz essa história a
há uma simples pergunta, né? Traiu ou não traiu? E esse livro é muito mais do que isso. A gente fica sem o mistério, sem a dúvida, né? A gente não sabe se a semelhança entre o menino Ezequiel e o melhor amigo Escobar existia apenas na cabeça do protagonista ou se ela era verdadeira. Essa é uma pergunta que Machado não responde, fica tudo, né, a cargo da interpretação do leitor, mas essa capa rouba completamente a possibilidade de interpretação, porque menino e amigo têm exatamente a mesma cara, ou seja, é óbvio que o menino é filho do outro, né? Não pode haver dúvida possível. Ah, e também eu não gosto porque na contracapa o ilustrador ainda desenhou Machado de Assis branco, né? Um erro é difícil de te defender, né, senhor ilustrador? Né? Porque ainda tinha cabelo liso, enfim, provavelmente nada mais desrespeitoso com memória de Machado de Assis. Para fechar, eu vou trazer essa daqui, é um clássico demais. Uma coleção que eu acho que já saiu de linha, não é mais publicada, mas ainda pode ser encontrada muito facilmente em sebos do Brasil inteiro. E que deram à editora Martin Claret uma fama que talvez hoje ela não mereça mais. Mas o fato é que são as capas mais horrorosas da história recente do mercado editorial brasileiro. São todos clássicos da literatura, ilustrados com extremo mau gosto. Essa escravizaura tá até boa comparada ao resto, por exemplo, esse Sherlock Holmes aqui, meio marrom, né, com uma cor meio acobreada. Esse Camões, coitado do Camões, né, não fizeram justiça ao coitado do Camões. Enfim, seguimos com uma capa mais... Ai, gente, o Diário de um Sedutor... Não tem mais o que falar, né? Esse retrato de Dorian Gray é o meu favorito, porque pra mim nada me tira da cabeça que esse não é o John Travolta, já na fase gorda. E pra fechar, essa obra-prima, que se você não tá enxergando é normal, porque não tem mesmo muito contraste aqui, tá uma loucura essa capa, mas é uma coleção de peças do Gil Vicente, que foi um dramaturgo português. É muito equívoco, inclusive existem denúncias de que as traduções, né, usadas pela Martin Claret nessa época dessa coleção não eram nada idôneas. Algumas são acusadas de terem sido plagiadas de outros tradutores sem pagar os devidos créditos. Por dentro também o livro não é melhor, né? Você tem primeiro que você tem a divisão em 2 colunas, o que não faz nenhum sentido, né? Só dificulta a leitura, e você tem a contagem aqui, a numeração das páginas em marca d'água, enfim, é um equívoco atrás do outro. Parece que, felizmente, essa fase da Martin Claret ficou para trás. Hoje em dia, eu até trouxe aqui um exemplo, a Martin Claret faz edições de muito bom gosto, de muito melhor qualidade, com traduções super confiáveis, de tradutores idôneos e tal. Orgulho e Preconceito é um exemplo de um livro que eu li e que foi publicado mais recentemente pela Martin Claret. Acho que ficou para trás essa fase aqui, exótica, digamos assim, mas de qualquer maneira eu acho que tem um brilhantismo, né? Tem uma genialidade em você conseguir errar tão completamente. Então, de qualquer maneira, eu meio que peguei carinho por esses livros que eu tenho aqui. São só alguns livros da Martin Claret, que são, na verdade, centenas e centenas e centenas de obras-primas, né? Da arte editorial de capa no Brasil. Mas, piadas à parte, eu acho que a gente tem muito boas opções aqui no Brasil. O nosso mercado editorial não é grande como o de países desenvolvidos, não é tão rico, porém, nós temos excelentes artistas que elaboram belas capas, que elaboram edições muito bonitas, de bom gosto, e que ajudam a quebrar um pouquinho a resistência que o povo brasileiro ainda tem pelo consumo da literatura. Eu realmente considero que esse tipo de produto mais convidativo pode ser um grande aliado para nos tornar uma sociedade de leitores. É claro que precisa ter uma boa capa acompanhada de um preço também que seja acessível, mas isso já é uma outra discussão, né? Com isso eu encerro o vídeo de hoje. Eu quero saber a opinião de vocês. Eu quero saber se você concorda comigo que as capas têm essa importância toda. Às vezes você discorda completamente de mim, você nem repara na arte de capa, e tudo bem, coloca aqui embaixo a sua opinião. Se você tem mais exemplos de capas
equivocadas por algum motivo, seja por questão de mau gosto, ou seja porque não comunica direito com o consumidor, coloca também aqui nos comentários, eu quero saber quais foram as experiências literárias estéticas de vocês. Um beijo a todos, beijo padrinhos e madrinhas, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!